Fala, gurizada, aqui na Janônimo. Hoje vamos fazer mais um NA Review, então não sai daí. Ele podia ter dado tempo antes de fazer o tempo, porque aí agora não vai dar pra cortar na edição. Porra, cara! Fala, gurizada, aqui na Janônimo. Hoje a gente vai fazer um NA Review sobre Anjos da Noite e Guerras de Sangue, então não sai daí. Now a new war is being waged. This day was bound to come. Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Quinto filme da franquia, bonzinho. Importante ressaltar, quinto filme da franquia. Quarto na ordem cronológica. Continuação do quarto, Não, que verdade, por sua vez é a continuação do segundo. O terceiro ele é um à parte, né? Ele conta a origem da guerra. Na verdade, o filme eles fizeram uma coisa que eu achei inteligente, que foi eles comeram toda aquela coisa que estava mal contada, aquelas histórias paralelas do 2 e do 4 que não faziam muito sentido, e colocaram só o que interessava, que era a parte do desenvolvimento da Celine, da Eve e do Michael. A própria introdução do filme, ela dá conta disso, né? Tem uma cena de 30 segundos onde eles mostram só o que tu precisa saber. Exato. Então se tu não viu nenhum filme da franquia, tu pode assistir esse tranquilamente que tu vai entender tudo. Exatamente. Porque o resumo dele é muito competente, assim, ele tem uma introdução que dá todas as informações para tu não te perder no filme. Outra coisa que tu comentou que eu achei interessante também é que nesse filme, ele perde completamente a preocupação com as tramas paralelas, né? Ele talvez seja o filme mais linear de todos. Sim. Ele vai acompanhando quase que 90% do filme acompanha a Celine. Sim. Tem um outro foco, um outro núcleo do filme ali que funciona, mas diretamente ligado à história principal, né? Ele não tem quase nada de side quest, assim. O filme ele é extremamente linear, ele é curto, ele desenvolve muito rápido, ele tem 1h25, né? Ele é um ritmo bem frenético, bem diferente do primeiro, que é um filme muito político, muito parado, né? Onde nós vemos a diferença é que eles tomaram uma decisão. O primeiro filme ele foi feito como um filme político, um filme muito baseado em RPG de vampiro, Sim, uma coisa totalmente. muito mais de jogo político com pouca ação. O segundo vira uma evolução, acaba virando uma tentativa de botar mais ação, mas ainda mantendo o jogo político com a parte da perseguição. O terceiro é um prequel, nós vimos o início desse clã vampiro, né? E da guerra contra os Lycans. O início dos Lycans, na verdade, né? Os primeiros que conseguiam se transformar pela vontade. E aí o quarto foi, eu acho que eles perderam um pouco na curva, né? Foram longe demais e aí acabaram cortando as pontas soltas, né? Mataram personagens e fizeram. E agora no quinto eles voltaram para aquela base, que é a Selene, ou Celine, que eu como incomodo o Jane. Então eles voltaram pra Celine. A gente viu o filme dublado, não é Selene, é Celine. Tá? Então eles viram que não ia dar certo aquela quantidade muito grande, aquelas capilaridades muito complexas, né, de trama, e eles cortaram as aparas. Então a gente tem a volta do plot todinho pra cima da Celine, que é a personagem principal do primeiro, que só não aparece no terceiro, que ainda não tinha nascido, nem como humana. E ela fugindo dos Caçadores da Morte, dos Mercadores da Morte, né? E ela fugindo dos Mercadores da Morte pra proteger a própria filha Eve, a quem ela jurou que não procuraria e que não saberia onde mandou para um exílio. Então se intensifica a guerra entre os Lycans e os vampiros. O roteiro ele é bem simples nesse sentido, né? Sim, ele não tem... Lycans e vampiros atrás da Celine em busca da filha dela. Ponto. Sim. É basicamente isso. Aí ele tem um desenvolvimento, apresenta um clã que não tinha sido apresentado ainda dos vampiros, mas nada muito além disso, né? Ele é um filme bem simples. Ele é basicamente isso. É um filme bem tranquilo, bem linear, é um filme muito mais sangrento do que os outros filmes. Ele é um filme pegaram Anjos da Noite e botaram o diretor de Jogos Mortais. Eles focaram principalmente nas batalhas. Então é um filme que começa a pancadaria e termina na pancadaria. Ele tem uma parte, eles inserem uma parte mística que não existia nos outros filmes, que ficou muito interessante. E vale muito a pena ver. Muito. Pra quem é fã, pra quem viu, pra quem gosta de vampiro, ele é muito legal. Ele me surpreendeu positivamente, eu não esperava tanto assim. Ele tem, curiosamente, como a maioria dos filmes eles são focados na Celine, né?
Esse ele tem um desenvolvimento do passado do próprio Richard, que a gente não sabia. Exato. Sabe? Isso é interessante, mostra que ele é muito mais do que aparentava ser, né? Isso eu achei bem interessante também, dá um plot twist legal no filme. Vamos passar então agora para uma parte com spoilers. Se tu não viu ainda, cara, dá uma pausadinha, vê o filme, né? Volta depois, ou então se não tem problema com spoiler, a gente vai começar. Porque agora para falar das coisas, das falhas que a gente achou, das pequenas falhas que a gente achou, nós vamos ter que falar um pouquinho mais. Então agora, se não quer spoiler, para por aqui, porque a partir de agora vai ter spoiler. Bom, então para começar agora os comentários, vamos falar da parte que a gente achou alguns furinhos, que eu acho que o filme é muito simplista, isso é uma coisa que é errado. Ele é um filme, a proposta do filme é ser linear, então, né, vai ser... Um problema que tu identificou, que eu particularmente eu tento não ir projetando o filme, o roteiro dele é muito previsível. Tem algumas coisas assim, alguns personagens que aparecem ali, o papel desse cara é tal, e realmente vai ser. Sim. Tu olha pro cara e assim, esse é traíra, e vai acontecer. Como a gente liberou spoilers aqui. Bom, spoilers. Cara, o Vargas, tu olha pra ele e sabe que ele é traíra, ele vai ser traíra, ele não tem o que fazer, ele tem cara de traíra. Como eu comentei, né, é a cota de latinos do filme. O latino sempre vai passar a perna em alguém, é o Lando Calrissian do Anjos da Noite. Pois é, infelizmente. Tu olha o cara e esse cara vai trair. Então a gente tem isso, que é a previsibilidade do roteiro. Pra mim, o principal problema ainda não é a previsibilidade do roteiro. O que me incomodou muito, efeitos especiais. Cara, as transformações dos Lycans estão assim, parece PlayStation. Tudo que eles tiveram de preocupação nos primeiros filmes para que isso não ficasse tão ruim, hoje... Eu não sei se a gente acostumou com coisas melhores, entendeu? Mas, eles podiam fazer coisas muito fracas. Eles podiam melhorar isso, né? Pra mim, o grande problema do filme, além dos efeitos especiais, é o anticlímax. Como a gente até comentou no meio do filme, tem uma preparação para uma grande arma que os Lycans estão preparando. Sim. E nada mais é que um canhão para quebrar as paredes. Para quebrar as paredes, abrindo buracos e passar o sol. A gente conjecturou um monte de coisa, é uma granada que vai emitir luz solar. Sim, já começando, os caras estão chupinhando Blade para fazer granadas de ultravioleta, não, cara. Os caras chegam lá, tiram aquele pano de cima do canhão e é um canhão mesmo, não, é para quebrar a parede. Quebrar a parede para entrar o sol. Todo mundo que já jogou Vampiro fez isso. Quem nunca, né, cara? Até um Drink do Inferno, o Tarantino fez isso, né, cara? Vamos longe. Eu achei muito broxante essa resolução. Uma coisa que me incomodou, e aí uma coisa pessoal, eu não consigo ver o vilão. Embora no final ele até faça uma curva e consiga demonstrar uma certa... ser um vilão real, ele não me passa ainda essa personalidade forte, entendeu? Mas pelo fato de que ele, pra mim, ainda continua sendo o Lord Edmund do Game of Thrones, e que é um cara fraco, e eu não consigo ver ele como um vilão forte. Eu posso dar a minha opinião isenta dessa produção, porque eu não vejo Game of Thrones, me julguem. I demand a trial by combat. Mas assim, realmente, no início, assim, tu olha a cara dele e não... Ele não convence como vilão, ele tem uma cara de que vai começar a chorar a qualquer momento, não um cara que vai pegar e sair rasgando pessoas com as mãos. Entendeu? Na primeira cena, quando ele confronta os outros Lycans que estão discutindo lá, tu vê que ele não tem autoridade pra fazer aquilo, né? Não, tu vê que ele é forçado, ele vem e coloca a mãozinha no ombro do cara e o cara diminui porque é pra diminuir, mas ele não tem aquela autoridade. Não em vez dele sozinho que ele chegue com presença suficiente pra... Botou o pé, quando os caras sentem o cheiro dele, os caras murcham, não, forçaram uma cena. Exato, então não é legal, nesse sentido não é Mas legal. Aí eu acho que... Mas no final ele evolui. Como a gente comentou, o Marius, ele cresce no decorrer do final. Ele vai cogumelo e cresce. Aí não é forçado, sabe? Eles vão... mostra que ele tem um plano, uma aliança com os vampiros. Aquele plot que já é esperado, entendeu? Tu tem um líder que é dos outros filmes, a junção entre os vampiros e os outros... Nessa soma de situações, eu acho que aí ele vai convencendo. Quando chega lá na primeira batalha dele com a Cyrene, quando ela morre lá no Clã do Norte, pra mim ainda não era um confronto final, porque pra mim ele não tinha me convencido enquanto grande vilão do filme. Mas aí, detalhe importantíssimo sobre... Depois, na próxima luta, sim. Aí eu já consegui enxergá-lo como antagonista. Sim, mas aí ele não é um antagonista à altura.
essa foi a parte que eu senti. Eu não temi pela Selene em momento nenhum durante a segunda parte do filme. Isso é um grande problema do roteiro. Porque quando tu consegue estabelecer o vilão, ela volta muito mais poderosa que ele. Exatamente. E ele já não é. Quando ele já tá estabelecido, ela vem muito acima e aí... No início nós temos ele, e aí ele se alimenta do sangue do Michael, que é o primeiro híbrido. Que é por isso que ele é meio híbrido, então, e aí ele consegue manter aquela forma intermediária, exato, não vira o com lobisomem consciência, racional. isso, com consciência, e ele é muito mais forte do que a Selene. Mesmo ela hoje, no momento do filme, ela sendo a mais forte de todos os vampiros. Sim, nessa luta lá no Clã do Norte, ele acaba com ela. E aí, só que momentos antes eles dão um plot dizendo que mostra que ela vai evoluir, né? E aí tudo leva a crer que ela vai evoluir e realmente eu tô lá apavorado quando as vezes, ela vai cair na água ali, velho. Não, é esse o problema. O roteiro ele é muito claro, ele é muito simples. E aí o que acontece? Eles apresentam que a água é a solução e aí ela pega e quebra o gelo onde eles estão em cima. Afinal é lá no norte, é tudo congelado. Quebra o gelo que eles estão em cima. E aí eu olhei pra água e na mesma hora eu disse assim, cara, ela vai cair na água, eles vão botar ela no negocinho e ela vai evoluir. Foi o que acontece. E ela vai voltar loira. Isso é um grande furo. Mas, paciência. O grande momento do filme, quem tiver que ser loira. Não, acho que o grande momento do filme, na minha opinião, foi... mais ou menos, ela vira Super Saiyajin no final do filme. Ela se teleporta. Ela se teleporta. Tell your Marius, I'm not finished with this war. Coisas que que me chamaram a atenção positivamente no filme com spoilers, né? A batalha intermediária, lá no norte, muito bom. Não tem trilha. E é sensacional. Foi o que me chamou a atenção, assim, eles apelam demais pros efeitos sonoros e para sensações que eles te remetem. Tu ouve a carne rasgando. Exato. E a ausência de trilha deixa a cena muito tensa. Exatamente. Que eu acho que contribui como eu falei, para o anticlímax. Porque aquela luta ela é muito bem construída. Exato. E depois na luta final não tem toda essa carga, né? Isso. E ela é a luta final. Porque ali os dois estão em pé de igualdade e o vilão sendo um pouco mais forte. Sim. Quando depois, tem a segunda luta, tu já sabe que não tem o que fazer. Ele não consegue em momento nenhum fazer nada contra ela e perde o sentido. Ele tá batendo nela lá, ela tá filosofando, não, na verdade, aí quando ela decide lutar, ela... na verdade ele não bate nela, aí ela tem um déjà vu. Quando ela tem esse déjà vu, aí ela sai do ar e ele esmurra ela, bate nela como se fosse o Rock batendo numa carne morta lá. Aí ela tá lá apanhando, aí pensando... Aí ela acorda, é verdade. Mata o cara. Exato. Então, né, podia ter sido melhorzinho, mas isso não tira os méritos do filme. Outro aspecto bem positivo do filme, ele bebe muitas fontes. E isso às vezes me incomoda, mas dessa vez não me incomodou. O visual dos vampiros do Clã do Norte são extremamente chupinhados do Batalha de Riddick. Eles são exatamente iguais aos elementais do vento do Batalha de Riddick, que é a mesma construção. Estética quanto as movimentações. As movimentações, os efeitos, eles se movimentam da mesma forma, então isso é legal, mas, sabe, podia ser melhor trabalhado. Mais original. Mas é legal. E aí o Jaime antes estava comentando uma coisa que é bem importante, que é eles estão na busca de uma estética própria. No início eles baseavam muito em Matrix, então tudo era couro. Sim. Couro, preto, aquela coisa, isso, né? No início do filme me incomodou. Isso. Pra mim, não tava parecendo um filme de Anjos da Noite, sabe? Exato, porque não tinha, eles tiraram do e aí essa gótico. estética não existia, então perdeu. Mas eu acho que é benéfico, eu acho que a partir do momento em que tu tenta buscar uma identidade própria, por mais que o filme tenha ficado um pouco sem essa identidade, eu achei legal eles tentarem caminhar com as próprias pernas. A única que continua full leather é a Selene, como ela deveria ser. Aquela roupa de vinil. As the legends grow stronger, I fear my blood will be spilled than ever before. Então, gente, concluindo, bom filme. Muito melhor do que eu esperava. Bom filme pra quem gosta do tema, pra quem gosta de vampiro, quem gosta de lobisomem, gosta do primeiro filme, que volta muito às origens, muito mais do que os outros. Deixa de ser aquela caçada maluca. O que torna ele, pra mim, melhor ou mais maduro que os outros é que ele simplesmente pegou aquela fórmula do primeiro filme e tirou os excessos. Exato. Ele manteve só o essencial, e eu acho que isso acertou no tom. Isso. Eu acho que era isso que eu esperava ver no primeiro filme, no segundo filme, no quarto filme, consegui ver no quinto. Antes tarde do que mais tarde, né?
vale a pena ver. Pra quem é fã, pra quem gosta de Anjos da Noite, quem gosta daquela estética da ambientação, luta, vampiro E por principalmente quem não conhece a franquia pode entrar nesse filme que não de vai se cabeça sentir que não perdido. vai ficar perdido, porque eles fazem Ele é um eles fazem aquele time-lapse, né? E funciona. E o filme é consistente por aquilo que se propõe. Ele é um filme rápido, ele não entra... Ele não ambiciona muito mais do que Não, ele não tá? tem nenhuma ambição filosófica, ele é um filme de porradaria, sangue, matança, vampiro, lobisomem, é um filme legal. Pra quem gosta do tema, é um filme bom, Vale muito a pena. eu gostei pra caramba. Também. Então tá, é isso pessoal, Então, valeu. Se inscreve no canal, curte o vídeo, Fica no sininho. compartilha no Facebook. Até a próxima.